Já tiveste a oportunidade de visitar a França? Não. Para. Não estou falando dessa França. Estou falando desta França. Sabias que a maior fronteira que a França tem nem é com a Espanha, Bélgica ou mesmo a Alemanha? Mas sim o Brasil. What? Como? Pera. Eu explico. Isto é a França que eu sempre conheci. O melhor, La France Métropole, a metrópole francesa, ou também chamada de l'Hexagone. L'Hexagone, por causa do formato deste território, isto é, a terra-mãe francesa, capital Paris. Este país foi e continua a ser uma referência a nível mundial para arte, ciência e filosofia. A França está colocada como a sétima maior economia mundial em PIB. Sabes o que é fronteira? Aquela linha que tu vês em torno dos países no mapa? São linhas que definem o território de cada país, que na realidade é isto. E isto. Mas são importantes. Mas passando à frente. Este país, aliás, esta versão de França, ou melhor, este território francês, faz fronteira com Espanha, Itália, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica e Reino Unido. Sim, Reino Unido. Tiveram a excelente ideia de construir um túnel submarino no Canal da Mancha para unir comercialmente estes dois países. Lembram-se quando todo mundo era amigo? Cantavam Kumbaya na maravilhosa União Europeia, antes do Brexit. Só para vos avisar, se a França decide fechar a fronteira com o Reino Unido, estamos Na realidade, a França faz fronteira com muitos mais países. Mas espera um pouco. Este país, França, atrai milhares de imigrantes. Muitos deles são portugueses. Este país tem algo de charmoso para a comunidade portuguesa. Não é só de agora, mas há já muitos anos que este país tem recebido imigrantes de toda a parte do mundo. Eu próprio já tive família lá a viver e a trabalhar. Mas até há pouco tempo eu pensava que a França era só isto. Epá, este país é grande em relação ao nosso Portugal. Mas vim a descobrir que isto não passa de uma parte do gigantesco território francês. Como assim? Como assim? Perguntam vocês. Pois é, meus amigos. França foi também uma das grandes potências colonizadoras do mundo inteiro, concentrando muito do seu território na África e também na América do Norte. Muita da sua riqueza veio da exploração exaustiva destes territórios, em recursos naturais e, infelizmente, de escravatura. Mas séculos vão passando e estes ideais de colonização e imperialismo vão ficando cada vez menos aceitos internacionalmente. Foram feitos acordos internacionais
para que a descolonização tenha início e cada território invadido por estas potências imperialistas seja libertado e entregue aos seus legítimos donos e habitantes. Isto também aconteceu com Portugal, sendo Macau o último pedaço do território português que Portugal acabou por ceder em 1999. Mas não era bem uma colónia, mas sim uma cidade que, por acordo com o governo chinês, era gerida por Portugal. A grande parte das colónias portuguesas foram cedidas após o 25 de abril de 1974. Mas voltando à França, era suposto a França também ter feito o mesmo, como todo o mundo, começar a descolonização de territórios colonizados. Em parte, sim, isso foi feito, mas não totalmente. A França quase que como silenciosamente manteve partes do seu território que supostamente já deveriam ter sido entregues aos seus legítimos habitantes. Eu vim a descobrir que afinal a França não é isto, mas sim isto. Esta espécie de império oculto é chamado de France d'Outre-mer, o território ultramarino. E a sua maior fronteira, afinal, nem é com a Bélgica ou com a Alemanha, mas sim com o Brasil. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Este território aqui é chamado de Guiana Francesa, que realmente é um território francês e faz fronteira com o Brasil, ou mais precisamente com o estado brasileiro de Amapá. E mais, eles usam o euro como moeda. What? Lembram-se onde é que estamos? Estamos na América do Sul. Este território aqui era usado como prisão política ou prisão francesa. Muitos condenados eram enviados para aqui para cumprirem penas quase que perpétuas, longe, mas mesmo bem longe, do país chamado França. Mas isso é história para outro vídeo. Se quiseres saber mais sobre isto, eu aconselho-te a ver este filme, é mesmo brutal. E atualmente a Guiana Francesa é assim. Tu sabias que a França também faz fronteira com os Países Baixos? Não. Não é no continente europeu, mas sim numa ilha na América Central, numa zona chamada de Caraíbas, onde esta ilha aqui é dividida a meio entre os Países Baixos e a França. Quem vive nesta ilha é cidadão francês, com direito a passaporte francês e tudo. Os cidadãos aqui chegaram a votar num referendo para ter uma certa autonomia, tipo a Madeira, região autónoma, mas continuam a ser cidadãos franceses. Mas quando estava a investigar esta zona, acabei por descobrir que a França, no final de contas, não é a única nestes mares. A vizinhança desta ilha, afinal de contas, está cheia de territórios colonizados por países europeus. Andamos um pouco mais para sul e mais ilhas são controladas pela França. Estas aqui são realmente França. Não são autónomas, nem semi-autónomas, mas realmente França. Ok, seguindo em frente e viajando até o Atlântico Norte e damos de cara com esta ilha que fica a 20 km de distância do Canadá, mas na realidade é território francês. Aqui fala-se francês. Não é um francês com sotaque ou algo parecido, é francês de França. Há uns anos atrás, a França entrou em tribunal internacional para lutar pelo direito de pesca nesta zona, tentando reclamar uma zona económica de pesca muito maior. Mas acabaram por ficar só com este pedaço de território marítimo no formato de uma chave, para que conseguissem ter uma espécie de passagem para o seu território através de águas internacionais. Ok, agora vamos ver outras zonas do território que me fazem mais confusão entender. O porquê da França manter a soberania lá. E vamos fazer o zoom aqui nestas ilhas do Oceano Índico, que também são território francês. Mas em vez destas ilhas estarem cheias de pessoas a falarem francês, estão cheias de outro tipo de habitantes. Tem mais pinguins nestas ilhas do que noutro lugar no mundo inteiro.
Olha para isto! As únicas pessoas que realmente vivem aqui são investigadores científicos e pessoal militar. Mas a questão é, porquê? Por que razão a França quer manter estes territórios nestas zonas tão remotas? Presença militar. Se tu já viste um dos meus vídeos chamado Canal do Suez, a luta pelo poder mundial, tu vais descobrir que esta zona aqui é uma zona-chave para a economia mundial. Se não viste esse vídeo, o link vai aparecer agora aqui em cima, mas não cliques ainda. Assiste o vídeo até ao fim. Onde é que eu ia? E para que esta zona continue a ser um ponto-chave para a economia mundial, tem que haver presença militar para assegurar que tudo corre bem. Mas viajando um pouco mais a sul, sim, exatamente, no Polo Sul, isto até tem piada. Os franceses chegaram aqui no século XVII, desembarcaram uma dezena de franceses e declararam que esta zona era território deles. Até agora ninguém disse nada, por isso ficou. Ok, seguindo em frente, agora vamos visitar o Oceano Pacífico, nas zonas mais remotas do nosso planeta. E no meio deste imenso oceano encontramos um grupo de ilhas chamadas de Polinésia Francesa. No total existem aqui 118 ilhas, todas elas francesas. Mas por que raio a França quer estas ilhas? Sabes de uma coisa? Eu também queria lá viver. E mais uma coisa, eu não sei se percebeste que são 118 ilhas, o que significa que a zona económica de pesca é isto. Só para teres noção, a União Europeia, ou seja, os 27 países membros, têm de território 4.400 km² e esta área de pesca tem 5 milhões de km². E mais uma coisa, nas ilhas mais remotas, é onde a França faz os seus testes para bombas nucleares. Sim, meus amigos, as bombas nucleares. Não foi só em Hiroshima e Nagasaki, durante a Segunda Guerra Mundial, que foram lançadas bombas nucleares. Aliás, a França não foi a única. Todas as potências mundiais têm que testar as suas modernas e atualizadas bombas nucleares. Onde é que vocês acham que essas bombas são testadas? É triste. É muito, muito triste. Só da parte francesa foram feitos quase 200 testes nucleares nesta zona, entre os anos 60 e 90, destruindo populações locais e reservas naturais, violando assim leis internacionais. A cena é que não acontece na nossa porta, ou perto dos nossos territórios, por isso ninguém quer saber. Ok, passando à frente. Agora um pouco mais a oeste, e damos de cara com esta ilha, Nova Caledónia. Até há pouco tempo os habitantes desta ilha fizeram um referendo para saber se a população preferia se tornar independente da França ou não. E surpreendentemente acabaram por aceitar que este território continuasse a ser da França, o que foram excelentes notícias para o governo francês, pois este território está cheio de níquel, que é aquele metal usado para fazer moedas. Eu gostaria de continuar a explicar cada pedaço do território francês, mas é impossível de comentar neste vídeo cada pedaço deste império escondido. Isto tudo para vos dizer que ninguém se importa que a França mantenha estes territórios. Aliás, ninguém na União Europeia se preocupa com isto, pois significa que a União Europeia não é isto, mas sim isto, o que traz grandes vantagens para eles, o que significa que existe muito mais área de pesca do que realmente o continente europeu pode disponibilizar. E não se desenganem, pois a economia que gira em volta das pescas é um negócio que traz muito, mas mesmo muito dinheiro. Vocês acham mesmo que estes países entram em disputas por causa de ilhas minúsculas, no meio de oceanos desertos, por causa de um pedaço de rocha? Claro que não! Cada país pode reclamar até 200 milhas náuticas em torno do seu território, como zona económica exclusiva. E é isto, pessoal. Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo, que deu mesmo muito trabalho. Inscrevam-se no canal, deixem o vosso like. Não se esqueçam de seguir as minhas redes sociais que estão em baixo na descrição e aqui em baixo. Obrigado por assistirem e tchau! 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 Tchau!